Olá, amigo motociclista. Hoje nós vamos falar das 7 lendas idiotas do motociclismo. Se você quer saber quais são, e se você por acaso é afetado por alguma delas, vem com a gente. Oi, o meu nome é Rubens, eu sou um dos fundadores do projeto Vida em Duas Rodas. Há mais ou menos 2 anos atrás, a gente lançou uma série de vídeos chamado As Lendas Idiotas do Motociclismo. E nessa série, a gente explora os argumentos mais comuns que eram dados para a gente quando a gente propagava a ideia de que treinamento avançado é a única solução para que o motociclista tenha absoluta segurança no trânsito. E quando a gente chegava com esse argumento e olha, não, treino é a única maneira de salvar as pessoas, vinha uma série de respostas prontas que a gente começou a conversar, inclusive com os nossos instrutores, e começou a parecer que essas eram lendas. Tá? É quase como se alguma coisa que passa adiante, passa adiante, passa adiante. Então, a gente falou, olha, vamos começar a responder essas questões aqui, porque isso não pode continuar. Então a gente fez uma série, teve um sucesso enorme, dezenas, se não centenas de milhares de pessoas assistiram esses pequenos videozinhos. Cada videozinho eu colocava. Em cada videozinho a gente colocava uma espécie de uma animação, né, um filminho, né, para ilustrar o absurdo da proposição, no caso da lenda. Então, nesse vídeo aqui, eu não vou trazer essas animações. Esse vídeo aqui vai ter um contexto mais sério, mas se você quer ver as versões originais, eu vou botar os links aqui embaixo e você pode daí seguir e olhar. Pelo menos tiveram bastante sucesso, eram bastante divertidos. Então a gente tentou trazer de alguma maneira cômica, fazer uma diferenciação, né, para mostrar o absurdo da lenda idiota. E as lendas idiotas, essas que nós vamos falar agora, é muito fácil de ser desprovada e é uma das maneiras mais simples de desprovar essas lendas idiotas. Em primeiro lugar, você tentar aplicar o mesmo raciocínio para qualquer outro campo da técnica. Então, por exemplo, motociclismo é uma técnica, como dançar, como artes marciais, como fazer pão, como fazer pizza, certo? E como em qualquer técnica, existem o chamado as melhores práticas em uma técnica. Então, as melhores práticas no motociclismo, existem melhores práticas na dança, existem melhores práticas nas artes marciais. Porque se você usar as melhores práticas, certo? Foram coisas que foram desenvolvidas com os anos e podem ser passadas adiante. Ou seja, a técnica ela é instruída de novo e de novo. Então, um exemplo simples. Eu gostaria de aprender esgrima. Tem uma técnica para isso. Então, se eu simplesmente pegar um florete lá de esgrima, uma espada, e sair batendo nas coisas, aquilo não é esgrima. Eu não estou aprendendo esgrima. E se eu passar 40 anos batendo nas coisas, aquilo não vai ser esgrima. Então, essa é uma das maneiras de você desprovar se alguma coisa é mito, lenda ou uma proposição, comparando com coisas similares. Existem outras maneiras, né? Muitas vezes os números, né? As estatísticas que estão aí, facilmente, é só entrar no Google e procurar. Então, a cada lenda eu vou batendo, mostrando alguns desses pontos. Então vamos lá, sem mais delongas, a primeira de todas elas é o fatalismo, certo? Isso é bastante comum em termos de quantas vezes já escutei, ou talvez você já tenha escutado de outros motociclistas. Só tem 2 tipos de motociclistas: aquele que já caiu e aquele ainda que vai cair. Então, existem algumas variantes dessa lenda espalhadas por aí, mas todas elas chegam no ponto de que você não pode fazer nada a respeito da sua segurança no motociclismo. É inevitável que você vai cair, certo? É uma coisa que faz parte do motociclismo. Ora,
Em primeiro lugar, né, um cara não precisa ser gênio de eu entender, ser doutor em psicologia para saber que o fatalismo é um dos estágios de alguém que tentou e não teve sucesso, certo? Então ele acredita que XYZ é impossível. Então, claramente alguém que vem com esse fatalismo é alguém que já sofreu um acidente, certo? Então é muito difícil você escutar alguém que não sofreu um acidente ainda pronunciar essa lenda. Então é alguém que já sofreu acidente e já sofreu acidente e se vê incapaz de não sofrer um acidente, ele não consegue enxergar. E aqui vem uma parte importante, com todas essas lendas, a maioria delas, eu mesmo, Rubens, acreditava na maioria delas. Então, parte de achar essas lendas aqui e comentar elas, em primeiro lugar, se você acredita numa dessas lendas que vai aparecer agora, eu também estava lá, tá ok? Então isso aqui é até um exercício de humildade para mim. Eu estava lá, acreditava nessas lendas e propagava essas lendas. Então eu sou o primeiro aqui a admitir isso e dizer para vocês, é possível. Em relação ao fatalismo, é muito claro, você sofre um acidente, se sofre um acidente e você não sabe de onde está vindo, por quê? Porque você não tem a técnica. Então o fatalismo é literalmente você dizer não existe nada que eu possa fazer. Então no nosso vídeo da lenda idiota número 1, nós colocamos a cena de um piloto avisando os passageiros que só tem dois tipos de piloto de avião, aquele que já caiu e aquele que ainda vai cair. O que é um absurdo, né? É um completo absurdo. Então, tanto pelo lado de não existe nada que eu possa fazer, que no final das contas, cozinhando é uma maneira de se livrar da responsabilidade. Tá? Então, e no segundo ponto se a gente colocar isso em outros contextos de segurança, certo? Não existe nenhum prédio todos eles vão pegar fogo, certo? Só tem aqueles prédios que já queimaram, aqueles prédios que ainda vão queimar. Captou absurdo? Fogo é uma coisa que acontece, isso aí deixa assim, entendeu? Enfim, o fatalismo é provavelmente uma das mais perigosas de todas, porque ela sentencia aquele que acredita nessa lenda a permanecer dentro dela e aceitar a inevitabilidade de um acidente e talvez da morte. Ou, como consequência, o piloto chega num ponto onde, clássico, né, forma uma família, tem filhos e ele abre mão da moto, porque moto é uma coisa perigosa. Veja, como qualquer esporte perigoso, como mergulhar, como escalar montanhas, certo? O risco em si não é o problema se você tem fatores de mitigação de risco, se você tem o equipamento, se você tem o treino, se você sabe o que está fazendo, faz escolhas certas. Você pode passar a vida inteira escalando montanha, mergulhando ou mesmo andando de moto. Aí você não vai sofrer um acidente, porque existem melhores práticas, certo? A mesma coisa, por exemplo, pilotar um avião. Pilotar um avião ele é muito mais complexo que pilotar uma motocicleta. Então, se as pessoas não batem avião o tempo todo, certo? Por que a motocicleta tinha que ser diferente? Aí tem sempre um José, que aqui embaixo nos comentários, com certeza vai escrever, mas tem menos avião no céu. Sério? Sério? Certo? Colisões normalmente acontecem quando ele está pousando e subindo e tem um monte de avião subindo. Então existe um monte de outros aviões no ar. Talvez não quando ele está lá em cima, mas existem colisões no ar também. O fatalismo é extremamente perigoso. E de novo, existe alguma coisa assim, existem as melhores práticas e existem estatísticas para mostrar isso, certo? A Inglaterra tem 3 milhões e meio de motociclistas e menos de 400 mortes por ano. São 400 mortes demais, mas se você comparar com os 20 e tantos milhões de motociclistas no Brasil, 28 milhões, saiu na última conta, 28 milhões de motociclistas, e você tem 40 mil mortos por ano e 440 mil inválidos,
A Inglaterra tá excelente, está muito bem. Tá? A mesma coisa a Alemanha, outro número. Tá? São 6,5 milhões de motociclistas na Alemanha e pouco mais de 600 mortes por ano. De novo, são 600 mortes a mais, mas se você olhar a proporcionalidade, tá, contra o Brasil, é ínfimo. A segunda lenda idiota do motociclismo é o que nós chamamos de transferência de responsabilidade. Também extremamente perigosa é a lenda que diz assim: mas os motoristas que não respeitam, certo? E quando nós fazemos pesquisas com as pessoas que nos seguem, assim, 1/3 das respostas, qual é o maior problema do motociclismo para você? 33% das pessoas respondem: os motoristas não me respeitam. E nós temos aulas explicando por que os motoristas não são capazes de enxergar os motociclistas. Então não vou entrar nesse aspecto aqui. Tá? Mas se você quiser, você pode procurar no canal, existem algumas dessas aulas. Mas o ponto aqui é o seguinte, que só considera que os motoristas não conseguem te enxergar. Considera só isso. Tá? Eu provo em alguns outros vídeos, mas por enquanto considera. Então, como é que você quer respeito se o motorista nem sequer consegue te enxergar? 80% dos acidentes, tá? Foi uma análise feita na Austrália, mas ela é bastante comum. Quando acontece uma colisão auto-carro, moto, quando acontece uma colisão moto-carro, quero dizer, o cara sai do carro, qual é a primeira coisa que o cara fala? Universal, em todo lugar do mundo: cara, eu não te vi. 80% das afirmações. E isso foi feito na Inglaterra também, certo? Tem até uma sigla, SMITSI, Sorry Mate, I Didn't See You, uma coisa assim, tá? Que significa em português: desculpa, cara, não te vi. A frase é exatamente a mesma. Por quê? Porque o cara não te viu. Você estava no ângulo morto do carro, da divisão do carro. Então, se você pegar só a barra, aqui só das laterais do carro, uma palestra muito legal do Daniel Stift que mostra isso. Cara, dá pra esconder, assim, ó, dá pra esconder um motociclista com um dedão. Então, quem é a pessoa que tem que saber que tem um ângulo morto, que o motorista não está enxergando? Quem é a pessoa que tem que olhar para isso? É o próprio motociclista. A graça é que o treino que dá acesso a isso, que mostra como você se posicionar corretamente ao redor de um carro, para que o carro te enxergue, tá? E se o cara resolver dar uma virada, ele não bater em você. É um treino que dura, quando muito, 8 horas. Olha só. Então a ideia de que os motoristas têm que me respeitar é absurda. É absurda no sentido de que, imagine, você vai colocar sua vida nas mãos dos motociclistas ao redor do mundo. Basta um não estar prestando atenção. O cara vai te matar. É isso? Você está jogando com a sua vida, esperando, querendo estar certo. E teve um grande mestre que disse, né, o cemitério está cheio de motociclista com razão. E os motoristas têm que me respeitar. Não tem que. Isso sem dizer que boa parte dos acidentes de motocicleta, nos Estados Unidos, 52% dos acidentes de motocicleta acontecem sem colisão. Ou seja, o motociclista se perde na curva, não sabe fazer o traçado, são colisões sem envolver outro participante do trânsito. O cara bate numa árvore, o cara derrapa. No Brasil, essas estatísticas não são medidas, nós procuramos. Tá? Mas os Estados Unidos têm uma relação bastante relaxada com motocicleta, então dá para se ter uma ideia
é que boa parte dos acidentes, mesmo no Brasil, acontecem sem participação de outro veículo. Na verdade, se eu olhar para minha própria vida, eu tive 2 acidentes. Um dos acidentes não envolveu ninguém. Eu tive uma fixação de alvo, fui em cima do guardrail. Fixação de alvo é um problema. Se você é treinado para lidar com isso, beleza. Se você não é treinado, está te esperando. Eu tenho 30 anos em motociclismo. A hora que você fixar o olhar, deu. Então, a ideia da transferência de responsabilidade é absurda. Muitos acidentes acontecem sem participação de outros, envolvendo outros participantes do trânsito, motoristas de carros, por exemplo. 2, eles não conseguem te enxergar. Você está esperando o quê? Sabe? A ideia é absurda, tá? Que eles têm que te cuidar de você. A terceira lenda idiota do motociclismo é de que a idade é um substituto para a técnica. Essa você escuta, claro, com o pessoal mais velho, né? Só que essa lenda normalmente ela não é pronunciada. Tá? Eu era um cara que acreditava piamente nisso. Eu piloto melhor do que os caras mais jovens, né? Simplesmente porque eu sou mais velho. Tá? Esse é o nível do absurdo. Tá? E de fato, acho que poucas das pessoas que acreditam nessa lenda vão pronunciar ela em voz alta. Tá? Mas em conversas com motociclistas mais velhos ela aparece. Certo? Mesmo o cara que começou a pilotar mais velho como eu, comecei a pilotar com 30 anos. Então, as pessoas que começaram a pilotar mais velhas, mesmo sendo novatos, elas acreditam que só porque são mais velhas, elas têm mais maturidade. Como se a física, a máquina, o universo, o pneu do caminhão, te respeitasse porque você tem um pouco mais de idade. Como se fosse, entendeu, a gravidade, né, as forças envolvidas no momento de inércia, todos aqueles complexos, a combustão da droga da moto fosse se envolver ou fossem se diferenciar porque você é um pouco mais velho. Absurdo. Então, se você é tem um pouco mais de maturidade, você não tem absolutamente nada, mas nada melhor do que um motociclista que começou com 18 anos. Absolutamente nada. Maturidade, ou em termos de na pilotagem, não te dá absolutamente nada. Apenas o treino, ou você é treinado ou você não é. Simples assim. E que nos leva à quarta lenda idiota do motociclismo, que é a lenda de que o cuidado serve para alguma coisa. Cuidado é um substituto para técnica. Então o pessoal fala assim, mas eu piloto com cuidado. Sério. Esse é o seu argumento. É a mesma coisa que você falar assim, olha, eu não entendo nada de artes marciais, nunca treinei jiu-jitsu, e eu vou lutar com cuidado. Ou eu não sei nada direito, eu sei boiar mais ou menos, sei bater os braços, ok, eu vou te jogar no mar e você nada com cuidado. É esse o nível do absurdo. Ele não sobrevive ao teste crítico mais simples. O argumento é absolutamente absurdo. Pilotar com cuidado é uma mentira. Não existe pilotar com cuidado. Existe pilotar certo e pilotar errado. Não existe pilotar com cuidado. Pilotar com cuidado é a mesma coisa que lutar com cuidado. É a mesma coisa que nadar com cuidado quando você não sabe nadar. É a mesma coisa que dançar com cuidado quando você não sabe dançar. Não funciona. Não funciona. Não funciona para nenhuma técnica. Para que ia funcionar para o motociclismo? Mas as pessoas continuam caindo nessa armadilha. Se eu pilotar com cuidado, eu vou me dar bem? Não. Nós vamos fazer uma lista num vídeo só sobre as manobras do motociclismo. E nós vamos comentar isso. Cuidado vai te dar uma frenagem de emergência. Você sabe fazer uma frenagem de emergência? Não, faz com cuidado. Você não vai fazer a frenagem de emergência com cuidado. Você consegue parar sua moto em menos de 18 metros, a 60 por hora?
em menos de 3 segundos, com a primeira engatada e fazendo salva-vidas? Sim ou não? Não. Então cuidar não te ajudou. Sabe frear uma curva? Não. Então cuidar não te ajuda. Sabe fazer um traçado de curva? Sabe fazer correção de curva? Não. Então cuidado não vai te ajudar. Ou você sabe, ou você não sabe. Deu. Simples assim. Cuidado. Vai morrer. E vai morrer com cuidado. A quinta lenda idiota. Que é a lenda de que essa é clássica. A experiência. A experiência sem técnica vale para alguma coisa. Também, ela tem a mesma sequência que as outras. Tá? Se você pegar, por exemplo, tá, eu passei anos brigando na rua. Certo? Anos brigando na rua. E daí eu vou encarar um menino que treinou artes marciais. Aquele piá vai me dar a volta. Ele vai me dar um nó. A experiência sem técnica não vale nada. Um brigão de rua não consegue se manter numa briga com alguém treinado, alguém que treinou artes marciais, alguém que passou e treinou jiu-jitsu, alguém que treinou karatê, mas que treinou de verdade. Não consegue, certo? Pode ter anos, a pessoa pode ser mais velha, pode ser mais forte. Alguém que tem treino não vai conseguir. E isso falando de coisas corporais, se você começar a botar técnica, como eu usei, por exemplo, o da esgrima, se eu passar anos brincando com um pedaço de pau e fingindo que sou esgrimista, e pegar alguém na minha frente que realmente treina, a pessoa vai te dar um caldo. Isso não tem como comparar. Não tem como comparar a técnica, uma pessoa que tem técnica com alguém que não tem, que só tem experiência fazendo alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Pega, se você tem os avós ou os pais que cozinham. Eles cozinham em casa. Ah, tem muita experiência. Ah, meu pai cozinhou todo dia, a vida inteira. Ah, é? Então abre um restaurante. Vamos ver se ele vai conseguir. Não vai. Um chefe que treina algumas semanas, que treina porque tem curso para fazer bife, se você não sabe. Tem curso para fazer churrasco. Tem curso para fazer as coisas. Alguém que treinou uma semana vai conseguir cozinhar uma carne melhor do que alguém que cozinhou a vida inteira. Vai. Ah, minha avó faz bolos maravilhosos. Pega um cara que treinou 2 semanas numa escola dessas de panificação. Ele vai dar um show de bolo em cima de uma senhora que fez bolos por 60 anos. Não tem. A técnica sempre ganha. A experiência em cima da técnica, absolutamente imbatível. Se você tem a técnica e coloca a experiência em cima, e a mágica das melhores práticas do motociclismo está aqui. Porque diferente de outras coisas que você tem que continuar treinando, depois que você aprende as melhores práticas do motociclismo, cada vez que você vai andar de moto é mais experiência em cima. Você tem a base, você se livra dos vícios, se você já pilota há muito tempo. Você pega as melhores práticas e toda vez que você está andando, você está reforçando mais e mais e mais a técnica. E você se torna daí imbatível. Essa é a grande vantagem que o motociclismo tem, que outras técnicas de repente não têm. Verdade, algumas técnicas têm que ser treinadas, por exemplo, frenagem de emergência, como não acontece o tempo todo, de vez em quando você muda os pneus e coisa e tal, é legal pegar e treinar de novo para manter ela, né? Mas as outras que você usa todo dia, por exemplo, as visualização, curvas, vão ficar cada vez mais potentes, porque você aprendeu da maneira correta. Então, a ideia de que só a experiência sozinha, né? E assim, esse é o clássico. E vai ter alguém aqui embaixo que vai escrever essa coisa. Ai, porque o piloto tá 40 anos, eu não sei o que, eu nunca sofri um acidente. Adoro esses caras. Inclusive, mais uma vez, nos próximos 2 vídeos nós vamos responder todas essas perguntas. Ou, inclusive, nos próximos vídeos nós vamos responder todos esses absurdos. Então, isso aí vai ser legal.
Então, sempre tem um esperto man que diz, mas eu pilotei não sei quantos anos e eu não preciso disso, porque eu nunca sofri um acidente. Mas você pilota todo dia, você sabe quais são as condições, e mesmo que você não tenha sofrido um acidente, mesmo que você pilotou e você é rei, você é o foda, e daí não resolve o problema das outras pessoas. Então a ideia absurda que o cara pilotou e não conseguiu, certo? Não desprova nada. Porque a propósito, pilotar motocicleta sem sofrer acidente, o cara não está fazendo mais que obrigação. Então esse argumento é espúrio, é idiota. Eu nunca sofri um acidente. E daí, cara, não é pra você sofrer um acidente. Você quer o quê? Uma medalha? Babaca. Da onde? O motociclismo é para você, a verdadeira prova é você consegue pilotar sem levar sustos. Você leva susto quando você pilota? Sim, então o acidente está para acontecer. Talvez você tenha pilotado 30 anos. Eu pilotei mais de 10 anos antes do meu primeiro acidente. Você pode pilotar 30 anos e o acidente está te esperando. Você leva sustos. É uma questão de tempo. Para uns leva mais, outros menos. Eu não levo sustos, então você é um piloto treinado. Deu, é simples assim. Se você não leva sustos no trânsito, nunca, você chegou lá. E essa é a prova, a propósito. E isso só as melhores práticas te dão. Você pilotar 30 anos levando susto e continuar levando susto, não te torna o melhor motociclista. Você está cheio de vícios. Porque muitas das técnicas aqui que nós falamos, muitas das técnicas que são ensinadas no motociclismo avançado são contra-intuitivas. São contra-intuitivas. Contra-esterço. Você quer que a moto vá para a esquerda, você tem que empurrar o guidão com a esquerda. Você empurra com o mesmo lado que você quer que ela vá. Isso é contra-esterço. Então é totalmente contra-intuitivo. Você não vai aprender isso fazendo. Talvez aqui e ali uma coisinha, mas você não vai assim desenvolver a técnica do... É a mesma coisa também, tipo assim, o cara passou... De novo, aquele do cara que briga na rua versus alguém que foi treinado. Falou que você, brigando na rua, vai desenvolver milênia de técnicas do Kung Fu. Você vai desenvolver o Kung Fu sozinho, porque você saiu brigando na rua. Claro que não. Então, a técnica está lá, foi passada, foi treinada, foi vista, foi analisada. As pessoas tiveram o trabalho de falar, cara, essa é a melhor maneira. E condensaram todas essas informações para dar para você. E você diz, não, eu vou aprender sozinho, eu vou fazer sozinho. A sexta lenda idiota também é muito boa, né? De que o amador é melhor do que o pro. Então, e sempre aparece um esperto man. E vai estar aqui embaixo, vão escrever, você vai ver só. Porque os motoboy não sei o quê. Porque os... É tipo assim, o cara ser amador, ele é melhor do que os motofretistas. Dizendo que os motofretistas sofrem mais acidentes que os não motofretistas. Não é verdade. Não é verdade. Proporcionalmente, nós fizemos essa conta, proporcionalmente alguém que usa a sua moto de casa para o trabalho e do trabalho para casa tem 80 vezes mais chance de sofrer um acidente do que um motofretista. Tá? Os motofretistas são, assim, um terço das motocicletas no país, em uso no país. Tá? Que usam a motocicleta profissionalmente, que ganham seu dinheiro usando a motocicleta. Isso é chamado de um profissional. Então eles estão expostos ao perigo 6, às vezes 8 horas por dia, andando de moto para lá e para cá. Tá? E aquele cara que está usando só 2 horas, que usa a moto como hobby no final de semana, ou como para ir para o trabalho e voltar, nós não chamamos de profissional, nós chamamos de amador. Tá? Essa é a definição. O profissional ganha dinheiro com alguma coisa. E o amador faz porque faz. Tá? Proporcionalmente, os motofretistas têm muito menos acidentes nessas 6 horas, 8 horas diárias, uma jornada de 5, às vezes 6 dias,
do que os não motofrentistas. Tá? Esses dados são dados pela... E esses dados estão nos relatórios da Abraciclo. Tá? Então esse número é absolutamente conhecido. Então alguém dizer... E não precisa nem olhar para os números, sabe? Assim, qualquer área, só fazer de novo aquela analogia de olhar para outras áreas. Vovó vai cozinhar melhor do que um chefe francês. Ah, o cara fez o curso dele lá em 6 meses. É tipo assim, não, vovó vai cozinhar melhor e mais rápido que um chefe profissional. Ah, o chefe tem lá os seus 18 anos, 19 anos, passou 6 meses ou um ano numa escola de culinária, né? Mas uma puta escola de culinária, daquelas que tem em São Paulo e tal, versus a vovó que cozinhou 60 anos. Quem que você acha que vai ganhar? Ah, talvez você fale assim, mas a feijoada da minha avó... Não, vamos fazer, né? Vamos cozinhar para um monte de gente, vamos... Né? E na verdade é isso que nós estamos medindo aqui. O profissional tá no meio dos carros, tem caminhão, tem ônibus, trânsito pesado o dia inteiro. Como um restaurante gigante com várias pessoas. E a sua vovó é o equivalente de pilotar numa rua, numa estradinha de barro, em algum lugar no interior, onde não tem ninguém. De vez em quando vem um carro de longe, que dá pra ver lá de longe. Essas comparações está tentando fazer aqui. Então, assim, que você sofre menos risco de acidente porque você não é um motoboy, e quem sofre acidente em motoboy é absurdo. Não é verdade. É mentira, numericamente falando. E na lógica é totalmente absurdo. 7ª lenda idiota do motociclismo. É a lenda de que a carteira de habilitação tipo A do Brasil te confere qualquer habilidade em pilotar motocicleta. De novo, sempre tem um esperto man que vai escrever aqui embaixo, sempre tem. Tá? Ai, porque eu me lembro que eu falei assim, foram 3 minutos para fazer o teste do Detran. Mas eu tive que estudar dias, eu tive que... Oh, que pena. O cara acha que aquele esforço que ele teve que fazer para sair do zero, para desviar de alguns cones e fazer um 8. E tem algumas pessoas que teve que fazer 2 vezes porque reprovou. Eles acham que aquele esforço, aquele teste, fez para merecer. E merecimento vai dar para ele a habilidade de lidar com o trânsito ali fora. Sério? De verdade, sério. A propósito, eu não tô nem interessado no treino. Treino, às vezes, demora mais para umas pessoas do que para outras. As técnicas avançadas do motociclismo geram, para 50% das pessoas, precisam de 20 horas para a pessoa internalizar as melhores práticas. Só 20 horas. Não é muito tempo. Eu precisei de 60. Eu sou aquele ponto da curva que precisava de mais. Por quê? Coordenação, um monte de vícios. Eu já tinha um monte de vícios. 10 anos pilotando motocicleta, você cristaliza vícios. Então eu precisei de muito mais tempo. Mas o que conta, no final das contas, é o teste. É você ser... O que é o teste aqui? O teste mostra que ou você está apto ou não. Simples assim. Se você está apto, beleza, vai pra rua. Só que o teste no Brasil, esse teste de 3 minutos, o que ele demonstra? Ele nem sequer, aquele 8 mal feito, que você faz 2 vezes, ele nem demonstra corretamente a habilidade que você tem de deslocamento visual. O 8 ele serve para ver se você é capaz de coordenar a sua visão. Ele não demonstra completamente isso. É um teste muito raso, você tem que complementar com ele com pelo menos mais 2 testes.
para provar que o cara tá realmente, ele é capaz de se libertar do deslocamento visual. Não vou falar disso aqui agora, vai ter um outro vídeo para isso. Aí você ser capaz de se desviar em uns cones em baixa velocidade a 20 por hora. Ele nem faz o teste de velocidade de caminhada, que você é capaz de controlar sua moto na velocidade de caminhada. Ele não te testa na rua, pelo amor de Deus. Você tinha que ser testado na rua. Em 45 minutos, eu prometo para você que virtualmente 100% dos motociclistas no Brasil, se fossem testados em algum país avançado, reprovariam, porque não fazem as visualizações, não fazem as checagens mais elementares. Virtualmente 100% de todos os motociclistas formados que pegou a carteira, reprovariam se eu fosse dar um teste de frenagem de emergência. Não sabem frenar a sua moto. Não sabem. E não estou nem falando de frenagem curva, estou falando de frenagem de emergência. Frenagem total. Pega 60 por hora e para a tua moto. De maneira segura. Virtualmente, todos reprovariam. Sabe como é que eu sei? Porque nós fazemos esses testes. Então, aquela carteira, ou dane-se quanto esforço você teve aqui para pegar ela. Ela não é nada. Ela mal e mal diz que você tem equilíbrio para pilotar numa moto. Falta muito mais. Na verdade, os cursos avançados de motociclismo no Brasil, inclusive um curso que o Vida em Duas Rodas dá, 60% do curso são coisas que para os alunos é extremamente avançado, mas é básico nos países avançados. Tu tem que saber essas coisas para pegar a moto e sair na rua. Logo na largada. Tem que ser treinado para isso. Então aquele treino que o cara passou, cara, tem pelo menos mais o dobro ou talvez mais 4 vezes isso que você treinou para você ser capaz de pilotar com segurança. Eu gastei 20 horas aprendendo. Às vezes eu fiz 60 horas. Em cima das 20 que eu tinha feito no Brasil para pegar minha carteira. Eu reprovei 3 vezes num teste na Inglaterra para pegar a carteira inglesa. 3 vezes. Uma, inclusive, no teste teórico. O quê? Tem teste teórico para motocicleta? Sim. Motocicleta é uma outra coisa. Entre uma moto, entre um carro e um helicóptero, a motocicleta está mais para o helicóptero. E você tem que saber responder qual é o tipo de cuidado que você tem que ter quando você coloca a garupa. O que você tem que olhar para levar uma garupa? Sabe responder essa pergunta? Não, então você vai reprovar no teste teórico. Onde é que você olha o nível de óleo? Qual é o nível de óleo que você tem que começar a ficar preocupado? Pergunta simples sobre a mecânica da moto. O que acontece se teu pneu tiver só 10% abaixo da calibração recomendada? O que acontece? Quais são os efeitos? Sabe responder essa pergunta? Não? Então você ia reprovar um teste teórico. Então meu ponto é, a ideia de que o teste brasileiro te dá alguma coisa, ela é absurda. É um teste de 3 minutos, ele não te testa toda a parte teórica que você tem que saber. Ele não te testa na rua, ele não testa todas as manobras, que nós vamos fazer um vídeo só para falar dessas manobras. E todas as manobras. São dezenas de manobras que você tem que saber fazer automaticamente, tão natural quanto equilíbrio na sua moto para você estar seguro. Se você não tem, você tem uma brecha na sua técnica e, portanto, vai ficar levando sustos e, eventualmente, um acidente. Então, pessoal, essas foram as lendas idiotas do motociclismo. Se você é afetado por algumas delas, tudo que existe aqui considere. E a propósito, não acredite em mim. Vai atrás. Olha cursos avançados de motociclismo. Vê o que eles estão oferecendo. Certo? No Brasil, curso avançado de motociclismo, todas as manobras que depois nós vamos fazer num outro vídeo, são distribuídos em vários módulos, porque é difícil conseguir gente suficiente para fazer um curso que dure uma semana inteira, as pessoas trabalham e tudo mais. Então, é só colocar a prova e você vai ver o que
que eu tô falando aqui é absoluta verdade. Essas lendas são idiotas e, como eu disse, eu fui uma das pessoas que acreditou nelas. Ok? Nos próximos 2 vídeos nessa semana, nós vamos responder os comentários mais cretinos a respeito dessas lendas, o que usam esses argumentos. Em 2 vídeos, eu e o Guilherme, nós vamos responder essas perguntas, porque elas ficam sempre repetindo, e assim, e uma das coisas que propaga essas lendas idiotas do motociclismo é o orgulho de ser ignorante. Tá? Então, aguarde aí nos próximos 2 vídeos. Formação, liberdade e segurança, invista nela.